No programa Nossa Entidade de hoje, você vai conhecer a Associação Brasileira de Ação Social Cristã, Projeto Mão Amiga. Através de atividades educacionais, esportivas e culturais, eles oferecem um novo futuro para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Aqui no estúdio com a gente, a Veranilda Guimarães, presidente da ABASC. Como é que nasceu a ABASC, a associação? A ABASC nasceu em 1998, né? Por um grupo da Igreja de Deus, lá em Goiânia. E deu-se o nome de Casas Lares Rebeca Jenks, que era uma das nossa primeira unidade. E o objetivo da ABASC é realmente, aonde ela chegar, ela servir, né? E aquela cidade ali no entorno de Brasília, que é onde hoje está a Casas Lares Rebeca Jenks, era uma cidade onde o prefeito daquela região doou para a ABASC uma propriedade muito grande. E aí, a nossa igreja, a Igreja de Deus, é uma igreja que ela é fundada nos Estados Unidos. E um grupo de mulheres, dirigida pela Rebeca Jenks, por isso até levou o nome do orfanato, Rebeca Jenks, ela fez uma campanha para que pudesse fazer a construção daquele espaço. Então, lá ficou um complexo de 8 casas, né? E ali começou a abrigar as crianças. Chegou a abrigar 160 crianças. Né? E aí passou por várias gestões esse projeto. Então, naquele momento, a ABASC ela estava pensando só no abrigamento. Mas, com o passar do tempo, outros gestores que estavam ali foram vendo a necessidade de trabalhar, de mudar a visão, né? De trabalhar com o preventivo, não só ficar com o acolhimento, mas também no preventivo. E aí foi quando em 2006, nasceu o Centro de Apoio Mão Amiga. Né? Foi uma ideia, foi criado por mim, em São Bernardo do Campo, vendo a necessidade das crianças. E aí nasceu o Centro de Apoio Mão Amiga, né, em São Bernardo do Campo. E o objetivo do Centro de Apoio Mão Amiga é realmente dar as mãos para as famílias. Porque quando a gente fez uma pesquisa, a gente identificou que a maioria das pessoas que moravam ali, das famílias, eram famílias que migraram de algum estado. E que era necessário abandonar os seus filhos para trabalhar. E aonde ficavam essas crianças? Meio período essa criança ficar na escola, mas e o outro meio período? E aí a gente foi identificando que as crianças estavam vulneráveis ao tráfico, vulnerável, né? E aí nasceu o Mão Amiga. Né? A ideia era dessas crianças virem, elas têm uma refeição e durante essas 3 horas elas passam por várias atividades dentro desse programa que lá tem uma equipe técnica, né? Hoje tem a Conceição, que é a nossa assistente social. E aí essa coisa ela foi tomando uma proporção muito grande, né? E aí a gente foi vendo a necessidade de regularização de documento, né? De ampliar. Chegou um momento que eu pensei, poxa, eu faço uma coisa bacana, mas eu estou ilegal. Então eu preciso de ter a documentação correta. E aí foi quando começou todo um processo de documentação. E para muitos acha que é fácil, mas não é fácil. É muito burocrático, né? Muito burocrático, muito burocrático. Mas eu sempre entendi que o judiciário, que o Ministério Público, que a Prefeitura, eu sempre vi esses órgãos como um braço, como alguém que estava para me ajudar. Então, eu não tive problema de recorrer a eles. Né? Então, hoje a gente tem uma boa articulação com esses órgãos. Tem uma cooperação muito grande, né? Existe até para se trabalhar com criança e adolescente. Muito. Tem todo o envolvimento da Vara da Infância e Juventude Totalmente. da cidade, né? Do local onde está sendo realizado o trabalho ali, Sim, né, sim. Vera? E aí a gente deu sequência e se aperfeiçoando. Eu costumo dizer que eu ainda estou num processo que a ABASC ainda tem 20 anos e que ela está num processo ainda de fazer base. Né? Porque quando nós falamos de trabalho social, nós falamos de algo muito grande, de algo que não enxerga o fim. Então, as mudanças, a lei muda muito. Então, a gente precisa estar constantemente se atualizando. Então, eu costumo dizer que a ABASC, ela é uma adolescente, né, que está passando pela fase jovem,
e que tem muito ainda a fazer, tem muito a aprender. Aqui em São Bernardo não funciona como abrigo, né? Não. É um atendimento feito no contraturno Isso. escolar dessas crianças e adolescentes, Isso né? mesmo. Como é que elas são cadastradas, escolhidas? Eu imagino que tem muita procura, né? Hoje, a maioria dessas famílias são enviadas pela própria rede do município, que é o CRAS, que é a porta que manda essas crianças para nós. Então, a maioria delas vem do CRAS. Mas muitas delas também a gente faz muita buscativa, né? Porque quando a gente está na comunidade, a gente leva um filho na escola, né? E quando falo de filho, principalmente eu, né? Agora eu vou fazer muita buscativa, porque eu tenho 5. Vamos falar um pouquinho, a gente já mostrou aqui, né, no Jornal da Assembleia, sua história. A Vera adotou 5 irmãos, né? Quer contar um pouquinho, aproveitar, dar uma resumida aí nesse ato de tanta nobreza, Vera? Então, assumindo como eu disse para vocês, a BASC, ela já vem desde 1998. Mas eu tive o privilégio de ser convidada pela direção da igreja de assumir a liderança a nível nacional em 2015. E quando eu assumi, eu fui ver o que eu tinha assumido, né? Porque até então eu conhecia o meu... Você abraçou para depois ver o tamanho do problema. Porque até então... né? Do quanto trabalho ia ter pela frente. Porque até então eu estou falando de algo muito empolgada, de algo que eu estava vivendo, que era o fortalecimento de vínculo. Mas eu não conhecia o outro lado. E aí, quando eu cheguei no estado de Goiás, eu me deparei com um abrigo, né? Que era a primeira unidade da BASC, e ele estava lotado de criança. E eu sempre fui muito intensa, eu sou muito intensa naquilo que faço. Então, eu quero estar junto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ficar uma semana lá, dormir com as crianças, conhecer a rotina delas, conhecer cada mãe social, o que era feito naquele lugar. E, por coincidência, eu fiquei um final de semana naquele lugar. E quando deu no sábado, eles acordam muito cedo e eles começaram a se arrumar, porque eles esperavam as visitas dos parentes ou de alguém que tinha marcado. E quando foi dando 11 horas que aquelas crianças não receberam aquelas visitas, elas foram entristecendo. E elas foram voltando para o refeitório, para o almoço, muito triste. Algumas? E aquilo mexeu muito comigo. E então eu entendi que, como gestora, eu estava naquele momento tomando uma decisão que eu seria gestora de uma casa de passagem, não de um abrigo. Que aquelas crianças precisavam de família. E que o que tivesse ao meu alcance eu iria fazer para que aquelas crianças tivessem uma família. E aí começamos todo o processo, né, de fazer isso, de trabalhar um bom relatório com a nossa assistente social local, de trabalhar, fazer essa articulação com a rede, com o judiciário, com o Ministério Público. E essa coisa foi realmente fluindo, né? Ela foi fluindo. E ela foi fluindo e as crianças realmente foram tendo seus pais, voltando para suas casas, seus familiares, ou sendo adotada por famílias, né? E eu fui vendo que realmente esse era o caminho. Mas naquele grupo também tinha um grupo de 5 irmãos. E aí é mais difícil, Muito né? A mais gente difícil. sabe que é mais difícil. E Maria Vitória, quando eu chegava lá, porque eu vou sempre, ela corria para me abraçar e ela dizia assim, no pé do meu ouvido, assim, por favor, não me deixe separar dos meus irmãos. E aquilo, né, eu tentava não deixar que aquilo ficasse latejante dentro do meu coração. Mas chegou o dia de que o juiz me comunicou que teria que separá-los. E aí, aquele momento foi um momento assim, muito decisivo. Então, muitas pessoas planejam adotar filhos, fica anos planejando isso, né? Discutem com a família e eu adotei 5 em questão de segundos. Porque eu olhei para o meu esposo e falei, o que vamos fazer? Né? E aí, ele também, com um coração muito, muito amoroso, ele disse, não, o que podemos fazer? Vamos trazê-lo. Né? E assim, isso para mim foi uma das maiores provas de amor que eu pude receber dele. Porque ele disse assim para mim, hoje você é uma gestora social, eu sou um pastor, nós somos pastores,
falamos de amor, pregamos sobre a família, e agora nós vamos deixar 5 irmãos se separar? Foi parceiro, né? Muito parceiro. Muito parceiro. Eu acho que é porque a mulher, ela já tem um papel, assim, muito cultural, de que ela tem que levar tudo nas costas. Tem que servir sempre, né? Servir. Então ela acaba esquecendo dela. E o que a Thamanta falou, a Thamanta é uma excelente profissional. Aliás, uma amiga, a Basque só está onde está porque temos uma equipe muito boa. Isso aqui é parte da equipe, mas tem toda uma equipe. E todos eles são muito compromissados com o seu trabalho. Mas a Tami, ela conseguiu algo que eu costumo dizer que é raro. Porque se ela der um comando, as mulheres obedecem o comando dela. Mas por quê? Eram mulheres que eram vizinhas uma das outras e não se cumprimentavam. Porque era a mulher, como ela disse, era a esposa do fulano, do cicrano. Mas elas mesmas não sabiam quem era. Então, hoje, através desse fortalecimento de vínculo, conseguiu mostrar o potencial que elas têm, que elas não se enxergavam. Então, elas verdadeiramente eram mulheres sem nome. Mas sem hoje, identidade, né? Sem identidade. Hoje não, hoje elas sabem o que fazer. Hoje elas andam de cabeça erguida. Hoje elas são... Eu vejo que elas são melhores mães, melhores esposas. Elas mesmas declaram isso, né? Então, esse nome eu escolhi porque eu queria algo que... Porque quando eu penso em social, eu penso que o social ele não tem cor, não tem raça e não tem etnia. E também não tem religião. Então, quando eu pensei no Mão Amiga, eu pensei de algo que pudesse estender as mãos a alguém sem criticar, sem condenar, sem... Estender as mãos. Eu aprendi algo com meus pais, que eles dizem assim, que ninguém é pobre o suficiente que não possa dividir uma xícara de chá. Então, o nome Mão Amiga, ele vem no sentido de se doar mesmo. Né? Então, eu imaginei. E a mãozinha, ela foi construída pelas próprias crianças. Né? Aquelas crianças, naquele momento, elas começaram a fazer desenho. Cada um fazia um desenho. E aí a gente escolheu esse desenho dessa mão, né? De estender as mãos. Então, por isso, Mão Amiga. Então, o nosso objetivo é realmente dar as mãos a servir. A gente está mostrando algumas fotos aqui, atrás da Vera, né, que mostram os momentos lá vividos no projeto. A gente já mostrou aqui aula de pintura, agora karatê, judô. Vera, conta um pouquinho pra gente sobre tudo o que é oferecido, né? Tem muita coisa, né? Muita opção ali. Então, dentro desse programa, nós também trabalhamos o intergeração, né? Que é a criança com a terceira idade. E nós temos aí o karatê, que é um dos nossos projetos campeão. Hoje já tem uma das nossas crianças que foi campeã, né? Então, é um professor, ele é um excelente e também ele trabalha o fortalecimento de vínculo com a família. Nós temos também a oficina de pintura, né? E uma coisa que se destaca muito na oficina de pintura, que tem uma senhora que ela não andava, né? Ela tinha tido um AVC e ela não falava. E hoje, quando ela está lá, que nós passamos, ela fala o nosso nome. Então, ela fala... Então, essa é uma oficina que tem dado um resultado. Por exemplo, mulheres que fizeram cirurgia de mama, mulheres então que estavam em depressão e que, através dessa dança, através da pintura, da arte, da dança, né, elas hoje estão em um outro momento da sua vida, né, enxergando de outra forma. Então, essa é uma das oficinas. Né? Nós também temos a oficina de capoeira, né? E a gente vai fazendo o quê? A gente vai vendo, fazendo um diagnóstico e vendo, por exemplo, o que nós podemos mudar. Então, quando a gente vê que uma oficina já deu o que tinha que dar... Porque tem isso também? Tem, claro. As pessoas cansam, sim, é isso? Sim. Então, aí Chega de pintar, vamos inventar outra coisa. Vamos fazer outra coisa. Então, o que a gente... Vamos fazer chinelo, né? De crochê, vamos fazer toalha, vamos fazer... E aí, quando a gente identifica isso, porque a gente faz um diagnóstico, porque é uma avaliação, então a gente está sempre reavaliando o trabalho. Então, se é necessário mudar, vamos mudar. O que nós não podemos é deixar de atendê-las.
todo esse trabalho de artesanato que vocês fazem, né? A Vera falou, vamos agora fazer chinelo, vamos agora pintar. Depois vocês vendem esses produtos, como é que funciona? Eles ficam para elas, ficam na Basque, vocês vendem, de repente, para arrecadar algum tipo de recurso? Como é que é para manter tudo isso? Por exemplo, os oficineiros, quantas pessoas, são todos funcionários, né? Ou seja, como é que a associação toca todo esse barco aí, né? Porque é um barco grandão, né? É muita coisa. Então, a gente fazia um bom trabalho, mas a gente não tinha toda a documentação. Então, eu gastei tempo regularizando a documentação e fazendo bons projetos. E aí, hoje nós temos parceria, né, com o município, que o repasse do município, ele me dá a condição de manter uma equipe técnica boa, né? Então, a gente foca, a gente canaliza para uma equipe técnica, para a gente ter uma boa equipe técnica, que é as meninas que estão trabalhando. E são quantas pessoas, Vera? Hoje, o total acho que dá umas 15. Você fala de funcionário? É mais ou menos isso. Porque são oficineiros. Cada oficineiro, por exemplo, o Tâmata faz 2 oficinas, mas tem um que faz uma oficina, outro, né? Então sou todo mundo MEI, né? Ninguém, a maioria não é registrado, é MEI. É microempreendedor, né? Então, ele dá a aula dele e vai embora. Aí o outro dá a aula seguinte, aí o outro dá a aula seguinte. Então, dentro de um plano de trabalho que a gente apresentou para a prefeitura, a gente colocou, por exemplo, uma ajuda de custo para alimentação, uma ajuda de custo para material. E aí a gente tem os nossos parceiros, que são amigos, que conhecem o trabalho, e aí acaba se apaixonando pelo trabalho, aí quer ajudar, né? E aí faz doação. Então, por exemplo, nós temos um bazar que nos ajuda muito, né? Então, as pessoas que estão em roupas em condição boa, mas que pode doar e a gente revende. Então, tudo isso é voltado para manter esse bazar, ele acontece quando? Assim, é uma vez por ano? Não, ele é diário. Ele está lá, é diário. Ele está lá disponível. Então, os usuários... Então, tem uma venda constante. Tem uma venda constante. Porque, assim, vendo até as fotos, a gente percebe que na aula do karatê, de judô, as crianças estão com a roupa adequada, né? Isso tudo tem um custo e é da associação, é isso? Então, isso a gente, no caso do judô, a gente reuniu os pais, né? E pedimos a parceria deles, e aquela criança que não tinha condição, a gente conseguiu o patrocinador. Que pudesse bancar para ele esse uniforme. E agora voltando um pouquinho para o bazar, tem uma sala então lá, uma lojinha, né? Uma coisa assim, uma lojinha. E aí tem essa venda aí o ano todo. Isso. O ano todo, o tempo todo. Dá uma boa grana? Não, não é muito, mas pro dia a dia, por exemplo, produto de limpeza, para repor uma vassoura, para repor um pano. Ajuda, né? Ajuda contribui, muito. Tem sim essa função. E esses outros parceiros, né? Além da prefeitura, né? Que tem esse repasse, esses outros parceiros, assim, eles são fixos, eles pagam um boleto. Como é que as pessoas podem, de repente, tem alguém assistindo a gente que quer contribuir todos os meses, já pensou? Vamos dar dica aí de como a pessoa pode fazer. Quando nós falamos de doador, eu trago muito, assim, coisas lá de trás, né? De que eu aprendi com os meus pais, que está dando certo hoje. Que é, por exemplo, quando você fala de ajudar, muitas vezes a pessoa já foca no dinheiro. E você pode ajudar sem dar o dinheiro. Você pode ajudar de várias maneiras. Então, quando eu falo que eu tenho vários mantenedores, vários apoiadores, eles não me dão dinheiro, mas eles me apoiam. Então, como que ele me apoia? Ele me apoia, por exemplo, eu preciso fazer uma roçagem, é um exemplo. Ele não precisa me dar o dinheiro da roçagem, mas a empresa pode mandar um funcionário fazer a roçagem. Ele é meu colaborador. A piscina precisa de fazer uma limpeza. Ele não precisa me dar o dinheiro para mim fazer a limpeza. Ele pode mandar alguém fazer a limpeza. Né? Então, por exemplo, as crianças precisam de um lanche. Ele não precisa me dar o dinheiro, ele só precisa comprar o lanche. Então, eu trabalho muito com essa visão de que, assim, eu não foco o dinheiro. Então, de repente, são pessoas jurídicas, sim, né? Que acabam aí contribuindo para o projeto, sim, né? Sim. E fazendo com que a coisa aconteça, né? Sim. Pessoas jurídicas que colocam a própria empresa à sim. disposição para a prestação de serviço. Sim, e isso é muito bom. Então, claro, tem aquela que, tipo assim, eu quero doar R$10.
R$ 5. Também é bem-vindo, É bem né? bem-vindo. Também é bem-vindo. Né? Por exemplo, as nossas crianças, a gente paga a troca de faixa delas, do Karatê, né? Então, a gente está sempre pedindo a colaboração de quem pode. Então, o pai que pode dar R$ 5 a mais, que pode ajudar. E isso tem também trazido a unidade, né, dos pais, de um ajudar o outro. E a gente precisa fortalecer isso, de que nós não podemos caminhar sozinhos. Né? E a visão da BASC, do Mão Amiga, é dar o peixe, é ensinar a pescar e é limpar os rios. Nós só vamos limpar os rios se nós tivermos união. Se nós não visualizar somente o recurso financeiro vindo através do dinheiro em si, mas da vida da pessoa. Né? Eu costumo dizer que eu recebo ajuda de um sorriso, de um abraço. Porque às vezes eu vou trabalhar e eu não estou com essa energia toda, né? E aí, de repente, quando eu chego lá, eu recebo um abraço e um sorriso, essa pessoa está colaborando com o meu trabalho. Ela está me ajudando a não desistir. Então, quando eu foco ajuda, quando eu foco mantenedor, eu não foco só o dinheiro, eu foco tudo. Né? Eu foco o todo. Eu venho de 2 CA, né? Então, eu acho que quem teve CA, ela acho que valoriza mais a vida. Né? Acho que quem ficou mais pertinho do corredor da morte aí valoriza mais. E também valoriza as coisas, as pessoas, os pequenos gestos. Então, para mim, os meus amigos, os meus parceiros, as pessoas que ajudam a BASC, elas me ajudam com tudo, com sorriso, com abraço, com recurso, com tudo. Porque se eu tiver força, eu vou avante. Um outro diferencial é que nós trabalhamos com essa visão, então nasceu o sistema modular. Então, nós somos uma entidade que trabalhamos com o sistema modular, e onde do primeiro módulo é o diagnóstico. Então, nosso primeiro módulo é o diagnóstico. E nós não estamos presos a criança vir até nós. Se está num bairro longe, que a gente vê que é distante da criança vir, então a gente faz uma parceria com a associação de bairro e a gente vai até ela. Então, a gente faz um diagnóstico, identifica quais são as atividades, os módulos que a gente deveria colocar naquele lugar, e aí a gente contrata o oficineiro dos módulos e envia lá, vai até ela. Né? Então, aí seria uma mini unidade, é isso? Uma mini unidade. Vocês já estão criando bracinhos aí, né? Enfim. Quantas unidades são, Vera? A gente falou um pouquinho de São Bernardo, Ribeirão Pires. Então, hoje nós estamos com 5 unidades, 4 delas trabalham com fortalecimento de vínculo, né? Que é o básico, que é a produção básica, e uma com a alta complexidade, que é o Casas Lares Rebeca Jeans, que é em Goiás. Quem quiser conhecer mais do projeto Mão Amiga, quiser ajudar, tem site, tem contato, né? Para eles, de repente, ligarem, saberem como Tem. vão Aí na contribuir. revista nós temos todos os contatos, informações. As informações do site, O site é www.abasque.com.br. Então, quem quiser pode entrar lá, tem todas as informações. E tem também como ajudar, né? Tem como ajudar. Quantas pessoas vocês já ajudaram até hoje? Nós Dá para contar ou não? Então, Falta dedo. No geral, nós, atendimento, nós estamos em torno de 482 mil atendimentos. 482 mil? Mil atendimentos. Em quantos anos? Em 20 anos. Em 20 anos. Em 20 anos. É muita coisa, precisa de parceria mesmo, né? Muitos parceiros. Isso tudo entre crianças, adolescentes, Sim. adultos, né? Sim. As famílias, enfim. Lembrando que um dos nossos maiores parceiros que eu tenho é a igreja, né? A igreja, ela é a mantenedora mais mãe. Eu falo que a igreja, ela é a mãe mesmo, que é quem tem suprido muito, muito de todos os projetos. Maravilha, belíssimo trabalho, parabéns para todos vocês aí que estão envolvidos. Obrigada. O programa Nossa Entidade de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever este programa no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.